que a maioria dos traders preferem ir vivendo a vida no deixa a vida me levar, a vida leva eu. Traders ricos, traders de sucesso em todas as áreas da sua vida, eles não têm mais problemas do que você. Eles têm tantos problemas quanto você. A maioria dos traders vivem num universo emocional de picos e vales, picos e vales. A maioria dos traders que eu conheço e que você conhece não pensam. Apenas pensam que pensam, porque pensar é diferente de ter pensamentos. Se você, trader, quer entender um pouco mais a diferença entre pensar e ter pensamentos e como isso pode impactar todos os seus resultados, fica aqui nesse vídeo comigo, que é disso que nós vamos falar um pouquinho agora. Fala, trader! Daqui Kelly Galante, co-criadora do método Alavancagem 125X, mentalidade trader de sucesso e da prosperidade. E eu quero trazer um conteúdo aqui hoje que faça diferença para você. Convido você aqui para ficar comigo, se fosse um passageiro numa viagem, nesse nosso episódio Mentalidade Trader. Talvez você saiba, talvez não, é o seguinte, são coisas muito distintas, duas coisas muito diferentes que para a maioria dos traders elas parecem iguais, que é o seguinte: pensar é diferente de ter pensamentos. A maioria dos traders que eu conheço e que você conhece, eles não pensam, eles apenas têm pensamentos. E para você entender qual é a importância de você separar pensar de ter pensamentos, imagina o seguinte: pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos e que geram resultados o tempo todo. Resultados de sucesso, de fracasso ou de vida mediana, na melhor das hipóteses. A maioria dos traders não tem um grande sucesso, a maioria do trader não tem grande fracasso, a maioria dos traders eles levam uma vida mediana como a maioria de todas as outras pessoas. Então, todo resultado que existe na sua vida, ele nasce dos seus comportamentos, todo comportamento seu nasce do sentimento seu, e o seu sentimento, ele nasce o tempo todo dos seus pensamentos. E aí, isso é a base da importância de você entender por que pensar é diferente de ter pensamentos, qual a importância de você fazer essa distinção. Por quê? Porque a maioria dos traders, eles não pensam, eles apenas têm pensamentos. E o que é ter pensamentos? Você sai da sua casa, coloca seu despertador, sei lá, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã para despertar, seu despertador toca e você inicia o seu processo de pensamentos. Você já vai pensar naturalmente algo pelo próprio fato do despertar do seu despertador. Você pode pensar, nossa, que legal, chegou a hora de acordar, ou você pode pensar, que saco, eu dormi muito pouco, ou o meu dia vai ser muito difícil. Enfim, você abriu os olhos, você está tendo pensamentos. Pensamentos que podem estar te possibilitando, podem estar te impulsionando, te alavancando, ou eles podem estar te limitando. E daí você entra no banheiro, eu alucino, eu imagino que você vai escovar os seus dentes, se for uma mulher, um homem, enfim, vai tomar um banho, se maquiar, se preparar para sair, para se vestir, e durante todo esse tempo você está tendo pensamentos. Pensamentos sobre o seu dia anterior, pensamentos sobre a sua noite, pensamentos sobre a sua família, seus filhos, seu trading, suas operações, seus sonhos, seus objetivos, as suas dificuldades, suas dores, enfim. Nós estamos tendo pensamentos o tempo todo. E aí você foi lá, tomou seu banho, se ajeitou, vai tomar seu café da manhã, por exemplo, e você está tendo pensamentos e você entra no seu carro, ou você sentou na sua cadeira para ficar na frente do gráfico, ou vai trabalhar, porque o trade para você é uma renda extra, e você vai ter milhares de pensamentos. Existe um estudo americano que diz o seguinte: o ser humano tem em média 60 mil pensamentos por dia. Nós estamos tendo pensamentos o tempo todo. E pensar é diferente de ter pensamentos. Ter pensamentos é esse ato de você, por exemplo, estar na frente do gráfico e aí uma hora você pensa em quanto as coisas estão boas na sua vida e de repente você pensa em quanto estão ruins, você pensa nas contas que você tem para pagar, hora você pensa no cartão de crédito que vai vencer, hora você pensa no stop que você colocou, se precisa mexer, hora você pensa na sua filha como está indo na escola, que está indo muito bem, hora você pensa no seu filho que está tendo um comportamento meio estranho, hora você pensa no investimento que você vai fazer na sua casa ou que você vai sair de uma dívida. O tempo todo estamos tendo pensamentos, dezenas, centenas, 60 mil pensamentos por dia, só que a maior parte do tempo nós não estamos pensando no que estamos pensando. E esse é
é uma grande cilada, esse é um grande risco que você corre quando você não entende que ter pensamentos é diferente de pensar. E por que é importante que caia essa ficha para você de que pensar é diferente de ter pensamentos? Porque pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos e resultados. Nós estamos tendo pensamentos que estão determinando os nossos sentimentos, que estão determinando os nossos comportamentos, que estão determinando os nossos resultados o tempo todo. Traders de poucos resultados, traders de resultados medianos, medíocres, as pessoas fracassadas, os losers, como nós falamos nos Estados Unidos, são traders que não pensam, eles apenas vivem tendo pensamentos. Como são pensamentos aleatórios o dia inteiro, coisas boas, coisas ruins, ansiedades, dores do futuro, pensamentos relacionados a tantos outros desafios do passado que você teve, a sua emoção, ela, por os seus pensamentos serem randômicos e você não estar pensando no que você está pensando, é onde a maioria dos traders tem apenas pensamentos e às vezes as emoções vão acompanhando, porque pensamentos geram sentimentos. Então é muito comum, a maioria dos traders vivem num universo emocional de picos e vales, picos e vales. Ora tá muito feliz, ora tá muito empolgado, muito afim de fazer coisas, ora tá depressivo, triste, sem muita empolgação, sem muito entusiasmo. No mesmo dia, dezenas, centenas, milhares de sentimentos estão sendo gerados pelo fato de você estar tendo pensamentos aleatórios o tempo todo. Isso é o padrão dos traders de poucos resultados. Os traders de poucos resultados, eles têm pensamentos, o que é diferente, completamente diferente dos traders de grandes resultados. Traders de sucesso pensam sobre o que pensam. Vou repetir isso. Traders de sucesso, eles estão pensando sobre o que eles estão pensando. Eles pensam ao invés de ter pensamentos. Pensar é ato controlado. Você pensa e tem consciência de em que você está pensando. Porque no momento em que você tem consciência, clareza de em que eu estou pensando, em como eu estou pensando, no que eu estou pensando, eu consigo fazer filtros. Só que fazer filtros, por exemplo, uma coisa é você levantar de manhã, por exemplo, e já começar a ter pensamentos, e o primeiro pensamento que vem é: nossa, que droga, eu tenho que levantar cedo, eu tenho um monte de coisa para fazer hoje, eu não dormi bem. Você está tendo pensamentos limitantes, pensamentos negativos, e esses pensamentos negativos, eles vão gerar em você qual tipo de sentimento? Se você levanta, acorda, abre os olhos e começa a lamuriar, falar das dificuldades que você tem, pensar sobre os desafios seus do dia a dia, do quanto a sua vida pode ser desafiadora, das dores que você tem no seu corpo, das pessoas que você tem responsabilidade de cuidar, filho, pai, mãe, irmão, esposo, marido, empresa. Se você levanta de manhã, acorda, abre seus olhos, já começa a pensar nas coisas negativas da sua vida. E a ciência do pensamento diz o seguinte: pensamentos geram sentimentos, comportamentos e resultados. Se você levanta de manhã e começa negativamente a pensar, como é que vão ficar os seus estados emocionais? Não precisa ser muito inteligente para saber que os seus pensamentos vão gerar sentimentos negativos, sentimentos de ansiedade, sentimentos de tristeza, sentimento de não gostosidade com a vida. Traders de sucesso pensam o tempo todo para que eles possam estar pensando e analisar. Se eu pensar isso da maneira que eu estou pensando, como é que vai estar as minhas emoções daqui 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos? Traders de grandes resultados, eles vão levantar de manhã, mesmo que eles tenham tantos desafios, tanto quanto você talvez tenha, ele não vai dar o foco dos seus pensamentos no negativo da vida, tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro. Ele vai colocar os seus pensamentos na positividade, só que não tem nada a ver com pensar positivo, só simplesmente pensar no positivo, porque eu não sei que tipo de vida que você tem, eu só sei que a sua vida não é pior do que o resto da humanidade. Todo mundo no mundo tem problemas, todo mundo no mundo tem perdas, todo mundo no mundo sofre decepções, todo mundo no mundo passa por dificuldades, todo mundo no mundo sofre abusos,
sejam eles emocionais, sejam traumáticos, sejam eles sexuais, todo mundo no mundo perde pai, mãe, filho, papagaio, todo mundo no mundo vive mais ou menos as mesmas mazelas. Agora tem gente que coloca o foco nas coisas boas da vida, indiferente do que é ruim, porque o que é ruim para todo mundo. Então, se você é um trader que pensa, você levanta de manhã e começa a pensar na parte positiva da sua vida. Eu tô com dor na perna, mas eu tenho perna, eu tenho que trabalhar e ir pro gráfico, mas graças a Deus eu sei olhar pro gráfico. Eu tenho que cuidar dos meus filhos, mas graças a Deus eu tenho filho, eu tenho uma família. Que eu sou uma pessoa que, no contexto de ter uma família, uma saúde familiar, eu consegui ter uma família. Eu sou uma pessoa que hoje, eu tenho que cuidar da minha mãe, mas graças a Deus eu tenho mãe. Eu tenho que cuidar dos meus funcionários ou do faturamento, que eu trabalho com o trader como renda extra. Graças a Deus eu tenho essa empresa aqui que vai me possibilitar viver talvez de trade um dia. Então existem duas formas de pensar. Só que a maneira com a qual você pensa, o que você pensa, determina os seus sentimentos, determina os seus comportamentos e determina os seus resultados. Por isso que eu sempre digo, traders de grandes resultados, eles pensam ao invés de ter pensamentos. Pensar é ato controlado, é você saber no que você está pensando. E se você está pensando de forma positiva sobre a vida, sobre o seu passado, sobre as coisas que você viveu, mas que você sobreviveu e aprendeu, sobre o seu presente, os seus desafios que você tem hoje, mas que estão te qualificando, te alavancando, estão te desafiando para te chamar para algo maior, para que você possa viver uma vida ainda melhor amanhã. E quando você pensa no futuro, você pensa num futuro de uma vida altamente desejável, porque isso te deixa empolgado, entusiasmado. Quando você tem clareza de no que você está pensando, você pode escolher a parcela mais positivista de todas as experiências. Não existe nada nas nossas vidas, por mais negativo que seja que tenha acontecido, que está acontecendo, que vai acontecer de alguma forma, que não tem ali lições para nos dar, para nos entregar. Existe uma frase do Napoleão Hill que diz o seguinte, algo do tipo: todo desafio, todo problema que nós passamos na vida, ele traz em si a semente de uma bonificação, de um prêmio maior ou equivalente àquele problema. O que quer dizer com isso? Por exemplo, lá no início da minha vida adulta, eu fui diagnosticada com depressão profunda e para resolver a questão da minha depressão, eu comecei a treinar, a fazer treinamentos, a fazer estudos, a ler livros e a aprender sobre tecnologias de desenvolvimento pessoal, porque eu queria resolver o meu problema. Resolvi o meu problema com aqueles meus desafios que eu tive com a depressão, que eu fui medicada por quase 10 anos, com uma depressão profunda. E há quase 10 anos eu estou ensinando isso para as pessoas. Aquilo que foi um problema virou um benefício, por quê? Porque isso eu estou trazendo aqui para você hoje. Por falar nisso, deixa o seu like, conteúdo gigantesco, deixa o seu like, curte aí. E agora eu estou ensinando isso para você e já ensinei para tantas outras centenas de pessoas. Talvez você seja meu aluno, talvez não. Eu sou a criadora de um dos maiores treinamentos de mentalidade de desenvolvimento pessoal para traders no Brasil hoje. Treinamento Alavancagem 125x, onde eu ensino os traders as alavancas da mentalidade do trader de sucesso, onde traders que querem ter grandes resultados, eles vêm para esse treinamento para que eles entendam quais são os ingredientes do bolo de sucesso da mentalidade trader. Eu ensino metodologias de alta performance, de programação neurolinguística, talvez você conheça, talvez não, mas a programação neurolinguística é a ciência que decodificou o sucesso. Hoje o sucesso ele pode ser ensinado, ele pode ser tirado de uma mente e passado por uma outra mente. Por quê? Porque durante muitos e muitos anos, dois caras resolveram entender por qual motivo existem vencedores e por qual motivo existem perdedores, e eles criaram uma tecnologia, uma ciência que chama uma programação neurolinguística. Eu sou Master Trainer em programação neurolinguística, coloco na minha vida, nas minhas análises, nos meus negócios, para os meus alunos, para as pessoas que me contratam, enfim. Eu sou uma educadora de mentalidade trader, que no Brasil hoje em desenvolvimento humano. O que eu quero dizer com isso?
À medida que eu tive problemas na vida, eu fui resolver os meus problemas e eles viraram benefício. Todo benefício, ele traz em si a semente de algo muito compensador no futuro. Se você pensar sobre aquele problema, se você encontrar uma maneira de resolver aquele problema e se você ensinar outras pessoas a resolver aquele problema a partir das metodologias que você descobriu ou desenvolveu. Pensar é diferente de ter pensamentos. Traders de grandes resultados pensam o tempo todo. E pensar é pensar no que eu estou pensando e ir percebendo, analisando. Como estará o meu estado emocional daqui a pouco, a partir do momento em que eu estou pensando no que eu estou pensando? Traders de resultados medianos, resultados fracassados, eles não pensam, até mesmo porque pensar dá um trabalho danado. Pensar é tão desafiador que pode ser comparado com uma pessoa que pensa a maior parte do seu tempo integral, ele pode ser comparado com um atleta de alta performance. É tão desafiador pensar que a maioria dos traders preferem ir vivendo a vida, não deixa a vida me levar, a vida leva eu, porque pensar é uma habilidade que pouquíssimas pessoas desenvolvem. Pensar com competência dá trabalho, porém traz muitos resultados. À medida em que você pensa sobre o que você está pensando, procurando analisar quais são os sentimentos, os comportamentos que eu terei daqui a pouco, porque agora eu estou pensando da maneira A ao invés da maneira B, e quando você faz essa análise sobre tudo que você pensa, os seus resultados eles vão para um próximo nível. Por quê? Porque a massa de traders não pensam. A massa tem pensamentos o tempo todo e vivem picos e vales emocionais todos os dias, dezenas, centenas, milhares de emoções passeando pelo sujeito, né? Emoções empoderadoras em alguns momentos e entristecedoras, limitantes em alguns momentos. Por quê? Porque o seu estado emocional ele é definido pelo seu jeito de pensar. Traders de poucos resultados, eles não pensam, eles apenas têm pensamentos. Traders de grandes resultados, eles pensam no que eles estão pensando, com o objetivo de entender. Isso que eu estou pensando vai me levar ao encontro dos meus sonhos, ao encontro dos meus objetivos, ou vai me colocar num estado emocional de baixa performance daqui a pouco. Exemplos. Você, como eu estava citando lá atrás, está de manhã e tem as mesmas azelas que todo mundo tem, porque você não é mais especial do que ninguém, até mesmo porque eu e você, a gente se acha especial, a gente é especial pra gente, mas no universo você é só mais um, eu sou só mais uma, e é o que é, né? O fato é, você levanta de manhã e tem a oportunidade de pensar o quanto vida merda você tem, o quanto você é coitadinho por causa do seu passado, ou quantos desafios você passa hoje. Isso vai te colocar num estado emocional, num estado de qualidade de comportamentos e, obviamente, um estado de qualidade de resultados. Agora, se você levanta de manhã e coloca o seu foco de atenção nas coisas positivas da sua vida. Ressignifica tudo o tempo todo, dá bons significados. Levanta de manhã e fala, mesmo que eu tenha dormido pouco, eu vou ter um dia sensacional. Você vai tomar o seu café da manhã, de repente não tem mais pão, comeram tudo pão. E tem o café e tem uma fruta. Você pode reclamar e falar, poxa vida, que injustiça, comer o pão, coitadinho de mim, né? Não sobrou nada, ou você pode olhar e falar assim, mas ó, não sobrou um pãozinho aqui para eu fazer o meu lanche, mas sobrou uma fruta aqui, um leite, um café, e isso significa que meu filho comeu bem antes de sair. Enfim, você tem N formas de pensar sobre tudo o tempo todo. Você pega o seu carro, vai em algum lugar e você tem a oportunidade de ficar reclamando do trânsito, se você mora numa grande cidade, ou você tem uma oportunidade de olhar e falar assim, o que eu posso aprender nesse tempo que eu tô parado aqui no trânsito? Como que eu posso usar esse tempo de uma maneira sábia? Porque o trânsito não vai mudar se eu ficar irritado. Enfim, você tem N formas de pensar sobre tudo o tempo todo. Vamos supor que o trading para você é uma renda extra e você cata o seu carro, vai para o trabalho e você tem a oportunidade de ficar reclamando do trânsito se você mora numa grande cidade, ou você pode virar e falar, o que eu posso fazer nesse tempinho que eu tô parada aqui no trânsito e como eu posso usar esse tempo de uma maneira sábia, porque o trânsito não vai mudar se eu ficar irritada, e você aproveita aquele tempo pelo simples fato de você ter um trabalho, e você chega no seu trabalho e você pode olhar e falar assim, que droga de trabalho, eu não queria estar aqui, eu não gosto disso, ou você olha e fala, apesar de no seu trabalho que eu mais amo na vida, né, ele é o veículo, ele está me dando a oportunidade de
poder receber isso e num segundo momento, amanhã ou depois, eu ir me qualificando, aprendendo 3 dias e viver disso daqui 2 anos, 3, 10, ou viver do que eu realmente quero viver na vida. Enfim, você tem sempre maneiras limitadoras de olhar a vida e existem sempre maneiras extraordinárias de olhar para a vida, indiferente de que vida você tem. Só que a maneira com que você olha para todas as coisas impacta os seus sentimentos, impacta os seus comportamentos, impacta os seus resultados. Então, a dica de hoje é: pensar é diferente de ter pensamentos. Traders fracassados têm milhares de pensamentos todos os dias e não conseguem avaliar qual o sentimento que esse pensamento vai gerar em mim, quais são os comportamentos que eu terei baseado nesses sentimentos e quais são os resultados que eu vou ter. E os traders de grandes resultados, eles procuram pensar o tempo todo positivamente, no lado positivo das coisas. E mesmo quando coisas negativas acontecem, eles obviamente sentem isso, mas 1 milissegundos depois, 2 segundos depois, 3 dias, não 3 dias, 30 dias, 3 anos, elas passam a pensar diferente. Não, rápido, de maneira rápida, elas passam a pensar: agora, qual é a parcela disso aqui que está sobre o meu controle? Como que eu vou resolver isso daqui? Porque provavelmente isso que a gente está vivendo são coisas que eu mesmo arrumei para minha vida. Porque 99% dos problemas, dos desafios que você tem, foi você que de alguma forma colaborou para que eles existissem, seja no relacionamento, nas suas operações, no seu trabalho, no seu negócio, na sua saúde. 99% daquilo que você vive, você é parte da construção dos seus problemas, da mesma forma que você é parte das soluções dos seus problemas. Só depende de que lado que você escolhe ficar, para que você escolha um lado melhor da vida, do protagonismo, da mentalidade do trader e ter resultados. Você precisa pensar mais, muito, muito, muito mais do que puramente ter pensamentos, porque é isso o que os traders vitoriosos fazem. Eles pensam sobre o que eles estão pensando, porque quando eles pensam sobre o que eles estão pensando, eles conseguem imaginar, fazer uma ponte ao futuro de como estarão os seus sentimentos, os seus comportamentos daqui a pouco, e aí você pode escolher pensar diferente, porque você quer estar o tempo todo num estado emocional de grande performance, de grandes resultados. Traders ricos, traders de sucesso em todas as áreas da sua vida, eles não têm mais problemas do que você. Eles têm tantos problemas quanto você, ou muitos mais, porque eles têm muitos mais coisas para cuidar. E então, a maneira de pensar é que faz a diferença, não é a quantidade de problema que você tem, e sim a maneira que você pensa sobre os problemas que você tem que impactam a sua vida. Então, a dica de hoje é: pensar é diferente de ter pensamentos. Ter pensamentos é coisa de traders de poucos resultados, medianos, viver em picos e vales emocionais. Ter pensamentos é diferente de pensar. Pensar é ato controlado. Ter clareza de em que você está pensando e como isso impacta a sua vida. Isso é algo sensacional. Porque à medida em que você pensa, você pode pensar sobre o que você está pensando, sobre a forma que você está pensando. E quando você tem controle sobre o que você está pensando, você pode escolher pensar de outra forma. Isso muda os seus sentimentos, isso muda os seus comportamentos, isso muda os seus resultados. Beleza? Um grande beijo no seu coração. Se esse conteúdo fez diferença para você, se inscreve aqui no canal, inscreve, compartilha com algum amigo e a gente se vê no próximo vídeo.